E a palavra de hoje está em Neemias, capítulo 6, versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? A palavra de Deus vai nos contar que Neemias, ele era o copeiro do rei e ele era da linhagem do povo judeu. E nesse tempo, o povo judeu estava disperso, porque o povo havia pecado, transgredido as leis de Deus. E Deus permitiu eles irem a cativeiro, ficarem cativos. Mas depois de um tempo passado, muitos ainda estavam em cativeiros, e a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, a cidade de Judá estava em calamidade. Seus portões, suas cidades, suas janelas, tudo estava destruído. Mas Deus vai pôr em coração de Neemias para que ele viesse até a sua terra, porque Deus tinha uma grande obra para fazer através deste homem. E quando ele vem para começar a fazer o que Deus tinha posto em seu coração, ele começa a edificar os muros, ele começa a edificar janelas de Jerusalém. Um povo vai se levantar contra Neemias. Um homem chamado Tobias e outro Sanbalate. Eles eram contra o povo de Deus, porque eles sabiam que outra hora o povo de Deus era um povo numeroso e forte. E eles temiam que o povo voltasse novamente a ser o povo numeroso e forte, porque o povo de Deus, todos temiam por eles serem numerosos e também ser um povo abençoado por Deus, aonde Deus usava eles e nada ficava na frente deles quando Deus o entregava. Então a palavra do Senhor vai dizer que Neemias começou a construir aquela cidade e alguns inimigos levantaram e vieram para tentar atrapalhar a obra que Neemias estava fazendo, mandando carta para ele, para que ele parasse e cessasse aquela obra. Então no versículo abaixo que nós vemos que ele fala: eu faço uma grande obra de modo que eu não poderei ir. E aí ele faz uma pergunta: por que eu cessaria esta obra para ir ter convosco? Então muitas vezes, hoje nós estamos como Neemias, fazendo uma obra qual Deus ponhou em nossos corações. E muitas vezes o inimigo ele vem com palavras persuasivas, com palavras de desânimo, usando pessoas para falar ou até mesmo enganar com palavras lisonjeiras ou palavras enganosas para que nós paramos de fazer aquilo a qual o nosso Senhor Jesus já colocou no nosso coração. Mas que nós possamos falar igual Neemias falou: eu faço uma grande obra de maneira que eu não posso ir. Por que eu cessaria esta obra para ir ter convosco? Ou seja, porque eu pararei de fazer a obra de Deus por causa que o inimigo está se levantando? Ou por causa das coisas deste mundo? Por que eu pararei de fazer a obra de Deus? Será que nós devemos escutar a voz dos inimigos? Ou aquilo que o Senhor já falou e determinou e revelou para nós? Quais são os seus planos que Ele quer para nós? Muitos têm ouvido os inimigos. Muitos têm aceitado os convites. Muitos têm aceitado o convite e parado a obra e ido após pessoas a qual estão sendo designadas pelo inimigo para te atrair para o mal, para te atrair para as coisas erradas, para te atrair para que o teu ministério venha paralisar, parar. Mas que hoje você possa falar igual Neemias: eu faço uma grande obra, de modo que eu não poderei ir.
Que hoje você olhe para tudo aquilo que o inimigo tem apresentado para você desistir. Eu não sei qual que é o teu chamado na presença de Deus. Se você prega, se você canta, se você evangeliza, se você ora, se você fala do amor de Deus para as pessoas. Mas muitas vezes o inimigo vem e fala, para você, para. E muitas vezes você tem falado, eu vou parar. Não para. Fala como Neemias falou. Eu faço uma grande obra de maneira que eu não posso parar. Porque o Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é o Deus que designou você para esta obra, a qual quer usar você nesta obra, quer usar você neste chamado, quer usar você nesse ministério, quer usar você neste lugar que você está. Então não pare. Continue, porque aquele que te chamou é fiel para cumprir em sua vida este propósito. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.